com a Cíntia Lages, porque ela traz para a gente um fato recente e um antigo, mas que tem uma relação e que mostra uma relação que é complicada, a relação da doença e o poder. Explica, Cíntia. Sempre foi difícil, né? Na história da política, sempre foi muito difícil comunicar doença de quem está no poder. Tem muitos casos, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, um exemplo que fugiu um pouco a isso, depois eu falo o que aconteceu. O Fidel Castro, por exemplo, ele ficou muito tempo afastado de imagens públicas. Em 2014, ele fez uma aparição e ele já estava numa cadeira de rodas usando um aparelho de audição e na última aparição dele, quando ele completou 90 anos, ele morreu logo em seguida, né, em 2016, ele fez um discurso sobre a própria morte. Então, eu acho que o Fidel, ele é fora da curva. Sim. Mas como que tem sido isso nos tempos modernos? Tem sido como que aconteceu com a Kate Middleton, né? Ela não é detentora de nenhum cargo, mas a monarquia britânica é uma instituição que conduz a vida do país, tanto que causou comoção a foto que ela publicou no domingo, considerado o Dia das Mães, lá no Reino Unido. A Kate aparece na foto, a gente vai ter ela aí, inclusive, na foto inteira. Ela tá aí, esta é a imagem, ela postou nas redes sociais. Isso, ela aparece ao lado dos filhos, né, dos três príncipes, a Charlotte, né, o Louis, que é o menor, e o George, que é o mais velho, é o segundo. E ela escreve ali, ó, nova foto aí, aquele emojizinho do rostinho com um coração, aí ela né? fala, Foi realmente... Estava comemorando o Dia das Mães e tal, e deseja o Dia das Mães. Mas acontece que o jornalismo, sempre ele salvando tudo, né? O jornalismo, as agências importantes, mais importantes do mundo, como a Reuters, a agência France Press, rapidamente identificaram que tratava-se de uma montagem. E aí, eles identificaram vários erros grosseiros nessa foto, que provam, olha só, que era uma montagem, uma coisa grosseira mesmo, uma coisa feita caseira. A mão, por exemplo, da própria Kate, está meio fora do lugar. Tem a mão esquerda da princesa Charlotte, que está deslocada. Você vê claramente uma foto que foi manipulada e mal manipulada, né? Você manipula de um jeito que... Aí foi bem amador, porque dá para rapidamente perceber, né? Você vê ali, ó, do lado esquerdo, no canto inferior, essa parte branca, ela não tem, é um piso que não tem continuidade, ó, ele é quebrado ali porque na montagem não ficou encaixado. Esse joelho aqui tá muito estranho, é muito longo, é o joelho, né? do Louis, né? Tá estranho. É um joelho maior do que o tamanho da criança, normal, né? Do que o tamanho a foto lá de cima do casaco, a montagem simplesmente apagou um pedaço do casaco vermelho ali, né? Então ficou muito claro. Muito estranho. Ela que enfrenta problemas de saúde, todo mundo desde sabe. dezembro que ela não aparece em público. E aí, essa foto, rapidamente, as agências disseram o quê? A gente não vai divulgar a foto, que é uma foto que suspeitamos que foi manipulada. Ela pediu desculpas no Twitter, dizendo que ela mesma tinha feito a manipulação da foto, mas não deu maiores detalhes. Resultado, é uma crise sem tamanho na imagem da monarquia britânica, por conta dessa foto. Hoje à tarde, a Kate foi vista dentro do carro com o marido, o príncipe William, né, que vai suceder o Charles, né, que é o primeiro na linha de sucessão. Aí a gente fica imaginando, mas por que você está falando sobre isso? Porque esse ano de eleição é o ano que está todo mundo falando de inteligência artificial, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral amanhã vai inaugurar uma espécie de quartel-general para detectar fake news e isso inclui as manipulações. E está completando 39 anos de uma outra foto que não foi manipulada em sua imagem, porque cada época tem a sua forma de tentar lidar com essa questão das doenças. Eu falo do então presidente Tancredo Neves, ele foi eleito, e no dia 25 de março, essa foto foi divulgada para o Brasil. Na foto, o Tancredo aparece, a gente vê que a imagem física dele não é nada boa, né? Sim. Ao lado de médicos. Segundo a revista Veja, na época, tinha 2 sondas que estavam aqui no braço do presidente. E o fotógrafo Gervásio Batista garante que
que não, que ele estava vivo. Porque na época o boato era, o Tancredo já morreu, a foto ele aparece morto. Chegou-se a falar sobre isso, que ele estava morto nessa foto. E ainda se passou um mês inteiro da discussão sobre isso, ele só morreu em abril, né, de 1985, sobre essa foto ou não. E isso aí virou um clássico de como não se deve tratar em relação à doença. No Brasil, eu fui pesquisar, a Constituição Federal não fala nada sobre doença mental ou doença física. O que pode acontecer? Um presidente pode sofrer um impeachment por crime de responsabilidade, mas alguns países, como os Estados Unidos, que têm uma legislação própria sobre isso, o presidente pode ser afastado, sim, o vice assume, caso se comprove, por exemplo, que ele tem uma demência. Sim. Vamos supor, né? Fala-se muito do Biden. Sim. Que o Biden, mas assim, a questão do Biden é a idade. O Trump se fala em demência mesmo. Então, ele pode ser afastado se isso for comprovado. No Equador e no Paquistão tem legislações parecidas com os Estados Unidos. E no Brasil não tem nada. Então, é um campo aberto nessa falha da Constituição para que a doença continue a ser tratada de uma forma que se tenta manipular a opinião pública. Se você me perguntar como fazer no caso da Kate, eu não saberia dizer, porque a gente não tem acesso a informação nenhuma, desde dezembro que ela não está. Nem no caso do Tancredo, porque ali, gente, era o futuro do Brasil. Exatamente, era o Imagina, presidente estava eleito. acabando a ditadura, era o momento de transição, era o primeiro presidente eleito. E aí esse cara morre. Ou esse cara fica doente. Situação bem complicada. Situação complicada. Quem assume, né? Quem assumiria? Enfim, acabou que ele morreu mesmo, mas a questão da doença segue sendo um impasse para os políticos. Muito bem, olha, você vê aí, não é, Alessia? Eu ainda acredito que, apesar de ser difícil e doloroso, a sinceridade ainda é o melhor, né? Eu concordo. Para evitar situações como essas, né? Até porque você tem um efeito muito mais negativo quando vem à tona, né? Por Olha aí a mais que você imagem tente do esconder, Fidel que você citou, Cíntia. você some aparição. com uma aparência, né, de uma forma e quando você retorna você está totalmente abatido, enfim. Então, é melhor você ser sincero. Se for para publicar, que publique esse processo, né? Mas que, enfim, dessa forma também eu vejo de uma forma negativa. A verdade é que os políticos não gostam